Turma, vamos girar o assunto por aqui, porque a Justiça do Rio de Janeiro determinou que o ex-goleiro Bruno receba uma indenização após ter seu rosto estampado no livro que conta a história do assassinato de Elisa Samúdio, ex-amante e mãe do filho de Bruno. A Justiça entendeu que o criminoso teve a imagem exposta sem seu consentimento. O ex-jogador do Flamengo processou a editora e pediu inicialmente R$1 milhão de indenização e 30% dos lucros da venda do livro. A editora, por sua vez, afirmou que a imagem do jogador foi amplamente divulgada nos meios de comunicação e, por isso, foi usada no livro. Foi aí, então, que o juiz determinou a diminuição do valor para R$30 mil e a participação no lucro das vendas. Tá aí, meu querido Jotinha, o goleiro Bruno com muitos direitos no nosso país. Eu acho engraçado isso, né? Justamente isso que eu ia te falar. Como pode, né? É o pasto comendo, engolindo o boi, né? Porque eu trabalhei nesse caso, gente, igual um louco na época, quando eu estava na Rede TV, e cobrindo, indo atrás, e equipe na rua. Enfim, foi um horror, isso foi uma tragédia. Tá aí a mãe da Elisa Samúdio, também a dona Sônia, que não deixa a gente mentir em absolutamente nada, sempre disposta a falar. Eu acho engraçado isso, né? Em primeiro lugar, não teria que ter nenhum tipo de brandagem, vamos dizer assim, né? Da história ficar mais branda, enfim, se referindo a esse tipo de crime, mesmo que não achando o corpo, enfim, mas claro que ele foi preso e condenado pela morte da Elisa Samúdio. Mas agora a gente vê esse cara que realmente foi preso, condenado, e foi um cara que realmente ali acabou praticamente com a história de uma família. A gente vê ele usando dos direitos, né? Entrando com um pedido de indenização, pedindo justamente R$1 milhão, porque a foto dele está estampada. Até aí tudo bem, mas daí o juiz entende tal, que não, precisa colocar 30, não, dá 30 mil, enfim. Primeiro que não deveria ter isso nesse país. Não deveria ter isso. Você foi preso, você foi condenado, pronto, acabou, prisão perpétua. Acabou, game over pra você, bonitão. E aí, Antônia, você concorda? Gente, olha, é isso, é o nosso judiciário, né? O judiciário do nosso país. Poste mijando o cachorro o tempo inteiro, e aí? O que há de fazer? Nada, a gente é refém do judiciário desse país. Ô Felipe, mas a justiça também ela está fazendo aquilo que está dentro das normas que são vigentes no país. A gente pode questionar a questão das normas, mas a norma é essa, né? A norma é essa, né? Mas aí que tá, Paulinho, existe uma interpretação que eu filio mais, né? O Bruno, ele é uma figura pública, né? Ele cometeu um crime que foi noticiado em todos os meios de comunicação, né? Tem um valor jornalístico muito grande, né? O fato envolvendo ele e a Elisa Samúdio. Vários meios de comunicação expuseram a imagem dele nos jornais. Então, eu acho que o Bruno, ao pedir, né, para a justiça, por utilizar a imagem dele no livro, que conta a história do julgamento da Elisa Samúdio, eu acho um pouco demais, né? Eu acho que a justiça, nesse caso, não deveria ter dado ganho de causa para o Bruno, mas na verdade, se eu ver por outro lado, a justiça fez o Bruno perder, né? O Bruno pleiteou R$1 milhão. Não, mas deram 30 mil. A justiça ganhou 30. A justiça deu R$30 mil só, né, para ele. Mas em relação ele vai ganhar comissão pela venda dos livros, tá bom? Ele não ganhou comissão, ele pediu a comissão também. Ele pediu... Não, mas o juiz deu. O juiz deu. R$30 mil, eu acho. Não, ele falou R$30 mil, mais a participação na venda dos livros. Teve indenização também? 30 mil de indenização. Não, em geral. Teve participação na venda. Mais a participação da venda. Isso realmente é um absurdo, né? Não, mas por que é um absurdo? Se a imagem do cara tá lá. É a mesma discussão, Paulinho, quando você fala que no Brasil tem que ter autorização do biografado quando você vai fazer uma biografia, né? Não precisa, né? A pessoa tem uma certa importância do ponto de vista histórico e do ponto de vista conjectural para ter a sua obra divulgada para a sociedade, né? O biógrafo não precisa pedir autorização para a pessoa para escrever sobre essa pessoa, né? Eu acho que é a mesma situação nesse caso concreto do Bruno, né? O Bruno é uma figura pública, o julgamento dele é um julgamento que teve uma importância, sim, né? Por tudo que
que teve, né? Não achou até hoje o corpo da Elisa Samúdio. Então eu vejo que tem uma função social a divulgação dessa obra em relação ao julgamento do Bruno. Então, nesse aspecto, a justiça deveria relativizar o direito à imagem, né? O direito à imagem é muito pequeno comparado ao bem de informação que o público terá com a divulgação desse livro do Bruno. Não, olha, sabe qual seria a história, o juiz? Olha, diante de todo o caso que você foi envolvido, que foi réu durante tantos anos, tal, não sei o que, você não tem direito a absolutamente nada, porque você tem uma passagem pela justiça, enfim, assim. Vai pra casa, vai nanar, vai dormir, vai buscar isso eu acho errado, Fê. Eu acho certo ele relativizar dois direitos. Tem dois direitos aí. Direito ao público ser informado de um crime grave que tem a sua importância e o direito à imagem. Qual que tem que prevalecer? O direito à imagem de uma pessoa que é pública ou o direito ao público de ser informado? Para mim, claramente... Não é uma pessoa que é pública, né? Nessa história, o erro não é ele pedir indenização ou não. O erro é ele estar solto. Não, você vai falar de novo que é o erro da justiça? Mas é antes o erro. Ah, mas tudo porque bem, no momento em que ele é solto, Fê, ele tem os direitos de cidadão dele, acabou. Ah, mas assim, eu acho que isso a gente sempre vai bater nessa mesma tecla. Um do outro. E assim, alguma coisa tem que ser feita, porque não dá simplesmente pra gente, qualquer dia, no mercado, olhar e você dar de cara com a Suzane Richthofen, que tem praticamente hoje os mesmos direitos que a gente. A justiça liberou ela. Não, mas é isso que não pode acontecer, gente. Opa, espera um pouco. Se a gente ficar relativizando isso, é porque a justiça deixou, porque ela foi solta, porque deixaram, porque aconteceu, porque ela faz parte da lei, então por que a gente briga tanto para tentar recuar toda essa... A justiça tem que acompanhar a moralidade do seu povo. Se a justiça não acompanha isso, a justiça está errada nesse caso. Perfeito, mas você concorda comigo que o goleiro Bruno não está errado? Ele está no direito dele. Claramente vai sempre tentar maximizar os seus ganhos pessoais, né? Os seus ganhos próprios. Se é legítimo. Turma, olha só.